Olá, OABeiros e OABeiras, professor Tiago de volta aqui para se conectar com vocês nessas histórias maravilhosas que a gente traz aqui de superação e de aprendizado. Estamos eu e minha companheira de bancada, Lara. De Tudo bom, volta, Lara? de volta, De doutor. volta, matando a saudade de estar junto com vocês. E hoje, Lara, a gente trouxe uma convidada super especial, que traz, sobretudo, experiência e ricas e valiosas dicas de como se preparar para esse tão temido exame de ordem. Então, Lara, voltando aqui na bancada, Sim. eu e você juntos, quem é a nossa querida convidada? Eu vou super apresentar com gostinho de quero mais, porque foi minha professora, então professora e advogada, Fabiana Malta, aqui no Alveiros Cast. Seja muito bem-vinda, professora. É uma honra ter você em nosso podcast para a gente trocar, sobretudo, muitas experiências e muitas dicas para os OABeiros que nos acompanham aí em casa. Um prazer enorme estar fazendo parte aqui do OABeiro Cast. Fiquem inteiramente à vontade para perguntar, né, o que vocês tiverem curiosidade. Eu estou aqui, de fato, para contribuir. E espero que esse nosso bloco, né, de contribuições seja bastante válido e curioso, interessante para todos vocês que estão nos assistindo. Então, um prazer enorme estar fazendo parte aqui do OABeiros Cast. Maravilha, professora. Professora, é bem interessante aqui esse nosso canal de comunicação com os OABeiros e OABeiras, professora. Não raras vezes a gente recebe solicitações, olha, entrevista fulano. E a senhora, a gente tem recebido boas indicações de pessoas que pedem para que a gente entreviste, porque eu entendo que esse pedido é, sobretudo, um pedido de aprendizado, né? E aí, professora, antes de a gente começar nessa sua rica história como professora, que eu acho que é o que a gente tem hoje de retrato maravilhoso da sua história, mas a gente queria saber, assim, da professora Fabiana, quem era Fabiana antes do direito, da ciência do direito? Bom, vamos lá. Vamos seguir aí algum critério, né, cronológico. Sim. Fabiana foi uma criança muito feliz, mas que sempre teve muita responsabilidade, né, e sempre buscou essa autonomia. Então, durante toda a minha fase escolar, nunca dei trabalho, né, à minha mãe. Nunca dei trabalho, sempre fui fazer as minhas atividades sozinhas e nunca pensei muito, assim, qual a minha profissão do futuro, né? Na verdade, tinha em mente fazer veterinária, porque eu sempre adorei animal e depois que eu descobri que tinha que abrir o animalzinho, que tinha que, né, vê-lo Repensou. morto, aquilo ali, eu disse, não dá para mim. E como participava muito das atividades diárias da minha mãe, que é uma professora, ela é formada em História, mas sempre ensinou na educação básica, né? Então participava desse contexto, ajudando a corrigir provas, ajudando a fazer a lembrancinha do dia do índio, a lembrancinha do dia das crianças. E aquilo ali, acho que foi sendo absorvido, né? Até mesmo, eu digo, por osmose, de tanto que eu sem querer repetia. Então, fui absorvendo e ficou aquele desejo, né? Sempre gostei de estudar, explicando para as minhas bonecas. Então, eu acho que a docência já fazia parte de mim, mas eu ainda não conseguia enxergar, né? Até pela imaturidade, digamos assim. E aí foi que veio o período, né, de ensino médio. E no ensino médio, eu disse, agora eu tenho que decidir, né? O que eu vou fazer. E sempre admirei muito o meu pai, que é um advogado, mas radialista, jornalista, então aquele dom da oratória, a voz, né, que todos elogiavam. E gostava muito de como ele defendia, né? Defendia o seu posicionamento, defendia as suas ideias. E foi me chamando a atenção e eu disse, não, eu vou fazer direito. Até passou um momento na minha cabeça em fazer algo voltado para a área de saúde, mas eu não me enxergava dentro daquele contexto. Então foi quando eu decidi, de fato, enveredar pela área jurídica, né? Fui fazer direito, eu sou egressa do SESMAC e foi uma trajetória, assim, muito, digamos, rica em aprendizado. E logo no início da faculdade, né, já comecei a fazer os primeiros estágios e, de fato, me encontrei nesse contexto, nesse mundo do direito, mas sempre, né, a docência ali do lado. Então, todas as apresentações na faculdade, eu fazia questão tomava frente de apresentar, né? Eu sempre estava ali disposta, protagonizando as apresentações, e o que as pessoas mais temiam era o que eu mais gostava, que era ensinar, que era essa troca de conhecimento. Então, acho que foi uma trajetória
digamos que muito rica, né, na minha concepção. Fiz tudo que eu tinha direito. Os estágios, eu costumo dizer que eu acho que eu fui a estudante de direito que mais estagiei, porque não tinha essa questão, essa impossibilidade de você acumular estágios. E eu precisava juntar dinheiro, tanto para a formatura quanto para o casamento, porque eu sabia que minha mãe não podia me ajudar muito na época. E eu também não queria abrir mão, né, de um casamento de véu e grinalda na igreja. Meu esposo, nessa época, estava ainda na residência médica, ainda éramos noivos. E eu disse, não, eu vou ganhar dinheiro estagiando. Então, todo estágio era um salário mínimo e eu fui juntando, né, aquele salário. Então, era um escritório, depois fiz a seleção do Tribunal de Justiça, aí passei no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, como eu já estava há um tempinho, doutor Pedro Araújo, desembargador, né? Ele dizia, Fabiana, você não precisa vir, não. Venha só uma vez por semana e traga essas sentenças de réu solto, né? Traga, faça em casa e traga para mim. Pronto, aí eu fui fazer outro estágio no TRT. Então, no TRT lá, eu fiquei na segunda vara, depois no gabinete do doutor Nova Moreira. Ele dava um dia de folga para a gente assistir a audiência. Como eu já tinha assistido muita audiência, era o dia de folga que eu pegava para entregar as sentenças do doutor Pedro. E quando eu passava para o TRT, tinha outro estágio também do Banco do Brasil, né? A assessoria jurídica regional do Banco do Brasil. Essa eu tinha que cumprir horário. Então, tive que permutar a faculdade, botei a faculdade da manhã para a noite, para ficar no Banco do Brasil. Quando eu saía do banco, eu comia alguma coisa ali pelo centro do comércio, que o banco, a Júri, fica no 8º andar, ali da rua do Bar do Chopp, né? Antigo Bar do Chopp, que a gente chamava assim. E nesse caminho eu passava na procuradoria, que eu era estagiária do Fernando Amorim, né? Procurador do município. Passava, se tivesse algum parecer para fazer, eu pegava, né, o processo lá administrativo, senão eu já ia para o TRT. E aí fui acumulando o Banco do Brasil com a Procuradoria, com o TRT e com o TJ. E isso não complicou, não? Não nos complicou. Estudos, né? Me deu oportunidade, eu já estava mais para o final, né? Eu sempre dava conta, realmente, assim, estudava muito. Eu tenho um costume, um hábito que é de estudar às madrugadas. É o meu plano. Eu digo que o meu planejamento estratégico é esse, né? E é o horário que eu mais rendo, porque ninguém me atrapalha. Somos dois, professor, só assim também. Celular funciona não atrapalha, bem na madrugada. não é? Ninguém atrapalha. Filho não chama, marido também não, cachorro não late, celular não atrapalha. Então, eu vou muito facilmente, assim, até 3, 4 da manhã. Hoje eu tento não fazer muito isso, né? Até porque a rotina de trabalho não permite, você tem que estar logo cedo ou na sala de aula ou na gestão. Mas se eu tiver alguma pendência, eu prefiro correr para madrugada. Correr para madrugada. E eu acho que é importante, e aí que a gente suscita, né? O amor pelo direito. Assim, não faça o direito se você realmente não gostar. Porque para dar conta dessa rotina, ainda estudar, ajudar em casa e lidar com toda essa gestão de demandas mesmo, tem que gostar, tem que querer muito. Amor, né? Muito amor. E aí eu já queria emendar na nossa pergunta de como que conseguia. Rotina de estudo. Eu ia perguntar, você fez estágio? Vários estágios. Então conta como era a rotina, Você já né? tem filho nessa época? Não. Eu tinha eu era noiva, né? Tava noiva do Marcelo, meu atual esposo. Na verdade, assim, eu tinha que dar conta, né? Eu queria muito ajudar minha mãe, que na época não estava podendo, se sacrificava, de fato, até para pagar a faculdade. Eu lembro que no meu 4º período, como eu já estagiava, aí eu fui conversar com o reitor do SESMAC, né? Eu disse, eu vou pedir um desconto ao reitor. Porque eu já estava cansada de, nos 3 semestres anteriores, ir para aquela fila enorme para poder negociar o pagamento da mensalidade da minha faculdade. Então, minha mãe ficava o semestre todo e como se apertava, e no final do semestre ela ia lá e negociava. Então, eu ia para aquela fila, ficava naquele sol quente. Eu disse, espera aí. Peguei o meu histórico, né? Isso, 4º período. Disse, eu quero conversar com o reitor. Ousada, né? Já protagonizando. Uma mulher de posicionamento. A sua primeira tese, minha né? Primeira defesa, exato. Aí fui lá e ele era super acessível, então me atendeu, né? Me recebeu. E quando eu cheguei lá, eu já fui dizendo para ele assim, eu disse, olha, tá aqui o meu histórico, então ou você me dá um desconto ou você vai perder uma excelente aluna. Ele pensou duas vezes, Eu acho que ele não esperava, né? Olhou assim, tudo essa bem. Merece, essa merece. Tudo bem. E aí ele me deu um desconto que eu não lembro hoje. Eu disse, até tenho vontade de achar algum resquício de algum boleto. Mas ele me deu um desconto tão bom,
tão bom que foi para mim, assim, uma grata surpresa. Então, eu disse para minha mãe, olha, no meu 4º período de faculdade, eu disse, você não precisa mais pagar minha faculdade, né? Com os milhares de estágios, então eu disse, quem vai pagar minha faculdade sou eu. Então, pagava minha faculdade, ainda ajudava um pouquinho em casa e juntava meu dinheiro para a formatura e para o casamento. Que legal. Foi bem... Nesse tempo, eu morava com sua mãe, Nesse né? tempo, morava com a minha mãe. Mas quanto aos estudos, também nunca deixei a desejar. Nunca negligenciei meus estudos, né? Muito pelo contrário, eu tinha realmente uma preocupação com a minha média, né? Os alunos, eu digo hoje muito para os alunos, digo, gente, a média global muitas vezes é um critério de desempate para um processo seletivo. Então, nunca abri mão, né, de manter a minha média global. Então, eu estudava, dentre, né, tantos estágios, mas eu conseguia ali dar conta porque eu tinha esse hábito de estudar às madrugadas. Era o meu planejamento estratégico, digamos assim. Eu perguntei assim, sabe, professora, se esses estágios, né, trouxeram algum prejuízo, porque o que eu vejo em sala de aula é que a maior dificuldade do aluno é conciliar. Exatamente sua vida, tanto como profissional, como esposa, marido, de casa, pai, né? dono de casa. Chega às vezes em sala de aula muito cansado, né? Chega. E isso compromete. Mas histórias como essa sua, acho que elas são inspiradoras, de que é possível sim. Né? Conciliar tudo isso e fazer uma faculdade de uma forma agradável, de uma forma muito benéfica, né? E é isso, estudar sempre, né? É possível sim. Eu costumo sempre nos meus primeiros dias de aula trazer uma metodologia que é muito já difundida, né? Aqui mesmo no estado. Inicialmente não era, que é a metodologia do coach, eu trago para a minha vida, né? Que é o FARM. Então, foco, ação, resultado e melhoria contínua. Então, se você tem um foco, você tem que ter um planejamento estratégico, né? Para poder alcançar aquele seu objetivo almejado. Então, eu trago isso assim para a vida. Se eu tinha um foco, né? Que era, de fato, me formar, mas me formar com qualidade. Até porque... diante desses estágios, a gente não tinha inteligência artificial, né? Não tinha tecnologia, não tinha né? essas tecnologias, nem esses aparelhos tão hoje avançados que a gente dispõe. Então, tinha que ser realmente estudado, pensado ali, né? Tinha que se debruçar sobre os livros. Então, os meus estágios, graças a Deus, eu conseguia ganhar esse respeito, né? Dos meus chefes. Minha chefe do Banco do Brasil, doutora Regina, hoje está em Brasília, então é minha amiga pessoal. E me ajudava muito nesse processo. Então, tinha dias que ela dizia, vá para a biblioteca fazer o seu trabalho, quando eu tinha algum trabalho para apresentar à noite. Então, eu tinha essa colaboração no TRT do mesmo jeito, porque os funcionários viam que no momento de trabalho eu não brincava, né? Eu trabalhava e tinha sempre uma meta de produção, digamos assim. Então, quando eu atingia aquela meta, eles diziam, fica à vontade para estudar. Né? E sempre priorizavam, quando era época de semana de prova, eles sempre flexibilizavam esse estágio, né? Então, foi muito tranquilo para mim. Eu sei que hoje eu percebo isso dentro da sala de aula, né? Esse cansaço, os meus alunos logo cedo chegam, às vezes, tomando Red Bull de café da manhã, né? Eu chamo a atenção, porque eu cuido deles também como uma mãe. Mas, de certa forma, eu acho que é você estipular. Planejar, né? Planejar. Planejamento é tudo na vida, né? E ele faz parte. Meu marido me chama de mulher cronometrada. Você é uma mulher cronometrada. Mas é porque se não for assim, não dá conta, né? Então, eu tenho que realmente priorizar, dentre todas as prioridades, a fazer uma escala, né? Aquilo que, de fato, eu preciso cuidar com mais afinco. Eu costumo dizer, professora, que a gente vive hoje a sociedade da informação. Enquanto os nossos ascendentes, né, nossos pais, avós, Lara, tinham dificuldade de ter essa informação, muitos no interior tinham que andar quilômetros até chegar na biblioteca pública para pegar um livro muitas vezes defasado, para ter acesso à informação. Hoje, com um aparelho, a gente está aqui só descartando, né? Tudo. Então, a gente tem um bom planejamento de como a gente vai gerir a informação que chega para a gente, o que é importante, o que não é. É importantíssimo para quem está, especialmente no período de formação, que é na graduação, né? É verdade, é verdade. Então, eu sempre converso com os alunos, olha, vocês planejem aquilo que vocês querem para vocês, né? Estabeleçam metas, né? E corram atrás. Tem que ter aquele interesse, aquela motivação. Eu me recordo, professora, que a gente entrevistou aqui um professor de cursinho que ele dizia assim, olha, você não vai dar conta de tudo, então prioriza aquilo que de fato merece ser priorizado. Exato. Né? E foca no que tem controle, né? Porque perfeito. O que depende da gente, aí sim a gente tem como ir em busca, né? A gente tem como alcançar, né? Eu digo sempre para os alunos, vocês têm toda a capacidade, né?
de alcançar o objetivo almejado. Agora, quando a gente fala em planejamento, a gente fala de foco, né? De priorizar. Agora é o quê? O exame da OAB? Né? Porque eu acho que o exame da OAB, ele até atrapalha um pouco, sabe? A formação, a né? formação, A graduação. a graduação, porque os alunos, após o 8º período, né? Já no último ano de faculdade, nono e 10º período, eles estão aptos a realizar esse exame. E aí, de certa forma, eles abandonam um pouco a faculdade. E tem disciplinas tão importantes que eles só vão ter contato, de fato, nesse último final. ano, né? E eles... A prioridade é o AB, porque acha que passou na OAB já é advogado, mas não esquecem muitas vezes, né? Esquecem muitas vezes que tem a graduação, né? Então, se formar com qualidade, ir até o último semestre, se preocupar ali com o trabalho de conclusão de curso também, né? É tão importante, porque esse trabalho, muitas vezes, ele já lhe dá um norte para um mestrado, uma dissertação de mestrado, né? Depois você já vai pelo caminho aí da academia, que eu sei que muitos têm interesse paralelamente à advocacia. Perfeito, professora. Professora, trazendo assim um pouco de comédia aqui na nossa... Experiências. De experiências hilárias, né? Teve alguma situação assim de perrengue na sua formação, na sua graduação, que você possa nos contar, assim, que seja assim, isso aqui até hoje me salta aos olhos e eu dou várias risadas com isso. Em um desses estágios, que eu estava numa audiência, participando de uma audiência de conciliação, e era um processo de alimentos, né? Era vara de família, e uma das partes, na verdade, o genitor, ele chegou embriagado, né? Ele estava visivelmente bêbado, então era perceptível. E quando a juíza, ele começou a falar alto, e a juíza olhou para ele, a juíza é super simples, extremamente acessível, mas quando ela olhou para ele, ela disse, olhe, você não fale alto não, viu? Fale baixo. Eu sou a juíza. Você sabe com quem você está falando? Eu sou a juíza. Aí ele olhou assim para ela e fez, mas agora seja, se você for a juíza, eu sou o presidente da República. E ela era a juíza. Isso na cara dela, de graça. Na cara dela. E ela começou a rir, porque ela não esperava aquela reação, né? Então, assim, eu acho que os perrengues mais de estágios mesmo, assim, na criminal, quando chegavam as pessoas já com a Bíblia, né, embaixo do braço, e todas as perguntas que você fazia eram sempre inocentes, e o doutor Pedro, ele tinha essa agilidade de repetir a mesma pergunta que ele fazia inicialmente, e aí a pessoa se contradizia. Melhor, né? Eu acho que isso, porque eu sempre fui uma aluna, as minhas amigas que eu fui fazendo no decorrer da faculdade, que sou amiga até hoje, a gente tem um grupinho da faculdade até hoje, diziam que eu era a CDF, né? A turminha da Creide, porque ficava na frente assistindo às aulas, então nunca fui de perder aula. Eu acho que isso me ajudava muito também nesse processo de ensino e aprendizagem, porque não faltava, né, as aulas. Só no finalzinho do curso, aí a gente já está... relaxamento natural, né? Exatamente. Entre risadas, perrengues, estágios, família, faculdade... Falou de algumas risadinhas, alguns momentos descontraídos, mas conta pra gente também alguns aprendizados, que isso marca você até hoje, como profissional. Muito, muito mesmo, assim. Algumas professoras que, né, eu admiro até hoje, que hoje são colegas, né, de docência, mas eu tinha sempre uma postura, né, por mais que eu fosse um estudante, fazia faculdade pela manhã, eu tinha uma postura de como me vestir, que eu acho que a profissão, é tão importante, né? A profissão do direito, ela é formal. E eu lembro que a professora Raquel falava muito isso para mim, né? Ela dizia, é tão importante quando você já cria uma imagem, né? Raquel Cabuz? A Raquel Cabuz. Então, você já cria uma imagem de chegar na faculdade, de já se vestir, de botar uma roupa mais composta. Porque aí você está no meio ali que... Criando, né, sua imagem. Exatamente, que exige, né? Digamos assim, uma roupa de fato mais composta, mais formal, né? E às vezes eu observo que os alunos hoje em dia, né, estão muito mais relaxados nesse sentido, né? Então, um short, uma sainha curtinha, uma blusa, não que não possa, cada um obviamente faz aí a sua escolha, mas eu acho que isso para o direito, de certa forma, exige um pouquinho mais, né, dessa compostura. É um posicionamento, né, pessoal? Porque as pessoas julgam muito, né? Julgam muito pela aparência, né? E é importante que a gente observe, né, essa questão. Então, a Raquel me ensinou muito.
Professora também Ana Florinda, né? Então, ela sempre falava muito para a gente sobre como se portar, sobre essa questão de como tratar, né, as pessoas no ambiente de trabalho. Foram muitos aprendizados, tem um tempinho já, né? Aí eu me formei, já tem bastante tempo. Mas eu acho que eu levei muito a sério todos os conselhos e orientações que me foram ofertadas, né? Eu, de fato, eu agarrava aquelas oportunidades e refletia, né? E depois eu via que, de fato, para mim era o melhor a seguir. Eu acho que agregou valores. Não tenho nada, assim, que tenha recebido de orientação, de conselho, que eu não tenha aplicado na prática. Na prática, né? Professora, que mensagem a senhora costuma passar para os seus alunos, para os estudantes de graduação em Direito, hoje? Não só como professora, mas como profissional. O que é que, se um estudante chegasse para a senhora e pedisse assim, uma orientação, uma mensagem de apoio, aquela dica, o que é que a senhora diria para esse aprendiz? Eu sou uma entusiasta da educação, né? Eu acredito que conhecimento nunca é demais. Eu sempre digo para os meus alunos essa questão do foco mesmo, se eles já têm um objetivo almejado, então foque, né? Mas de nada adianta você ter um objetivo almejado e você ficar de braços cruzados, né? Eu digo, não jogue para Deus uma responsabilidade que é sua, né? Porque às vezes as pessoas, se Deus quiser, mas o que você está fazendo, né? Você está fazendo a sua parte? Qual é o seu planejamento estratégico, né? Porque quando a gente tem um foco e a gente age em busca daquele objetivo almejado, a gente alcança, o resultado ele vem. Se o resultado não está vindo, é porque alguma coisa está errada, dá um passo atrás, verifica novamente esse seu planejamento. Recalcula a rota, né? Eu faço com ele algumas técnicas em sala de aula, né? Para que ele se autoavalie, porque essa autorreflexão, muitas vezes, o aluno é resistente, mas ele precisa fazer, né? Em se tratando de OAB, a gente sabe que tem que ter um conhecimento genérico, não é só você priorizar uma disciplina em detrimento da outra, né? E os especialistas em concurso, eles também dizem isso, é melhor que você tenha um conhecimento mediano em todas as disciplinas. Mas eu não gosto de penal. Mas você tem que estudar penal para passar na OAB, você tem que estudar penal para passar em algum outro concurso, né? Que seja, de fato, da sua vontade. Então, são esses conhecimentos que eu falo para eles, né? Gente, não prioriza. Agora não é hora, né, de focar numa determinada área, mas eu coloco sempre muito assim em mente que, se de fato eles querem, eles vão alcançar, né? Agora precisa, de fato, se planejar. Então, planejem-se, vão em busca de conhecimento, vão em busca de aprendizado. Hoje, como você mesmo falou, eles têm recursos, né, variados. Aí, né, como é que eu respondi as minhas questões para a OAB? Imprimindo as provas, né? Hoje você tem vários aplicativos, várias ferramentas, recursos. Celular, você está ali, tá sempre respondendo a questão. A gente sabe que a OAB repete muito, né? Então, quanto mais questões você vai realizar, vai fazer, você vai aprender. Então, o que eu digo é foque, né? Foque no que você tem controle, foque no que depende de você e dê o seu máximo. O seu máximo, mas também priorizando a saúde mental, né? Que é muito importante também hoje em dia. Tem uma frase, professora, que eu adoro, que diz assim: o que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, se você entra numa graduação, seja ela de que natureza for, mas como a gente aqui está no meio jurídico, né? Se você entra numa graduação de Direito, não é fazer a graduação, é fazer a melhor graduação que você puder. Exato. Então, tenha o foco e se debruce sobre ele, vá atrás, corra e faça o seu melhor. Na verdade, Perfeito. Quando acho que foi a doutora Jéssica que esteve aqui conosco, ela falou: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, que sonhemos grandes, né? Que a gente dê para sonhar grande. Agora eu quero saber como ela chegou. Comentou um pouquinho pra gente nos bastidores. Eu quero saber como Fabiana Malta juntou a educação e o direito. Conta um pouquinho dessa história do pai e da mãe, né? Como entrou a docência. Duas paixões. Minha mãe professora, né? Meu pai advogado. Eu até disse na minha defesa, quando do mestrado, eu disse, eu quis agradar os dois, né? Então, um pouquinho de um. Ser uma professora advogada, até me intitulo. Eu trago o professora, digamos assim, à frente, né, da advocacia, porque é o que eu gosto, é onde eu me realizo. E assim, eu acho que é o título mais nobre que há. Né? A sala de aula é o meu refúgio, sabe? Eu posso estar com um problema do mundo, mas ele está lá fora. Quando eu entro em sala de aula, eu esqueço, eu não sei o que é que acontece. Acolhedora, mas né, a sala?
eu esqueço completamente. Eu não lembro de nenhum entrave, de nenhum problema que ficou lá fora. Então, assim, é onde eu sou feliz, né? Onde eu me realizo. É óbvio que eu não abro mão também da advocacia, porque a prática, até para que a gente, né, que leciona, a gente que dá aula, é importante você trazer a prática para a sala de aula. O aluno precisa. A gente não pode sobrepor, né, os conhecimentos teóricos práticos em detrimento dos pedagógicos, mas é importante você trazer essa prática para a sala de aula. E a educação, para mim, é engraçado que depois do direito, eu fiz uma pós-lato sensu em São Paulo, né? Porque residi lá por 7 anos e meio, que meu esposo já estava fazendo a residência médica, então eu já namorava 10 anos. 10 anos de namoro. E aí ele dizia, transfira a faculdade. Eu dizia, não, eu só vou, né, para lá formada e casada. Minha mãe... Seu marido é paulista? Não, ele é daqui. De Maceió. Também, mas minha mãe só deixava eu ir casada, né? Eu não viajava, eu não podia nem viajar para vê-lo, né? Aquela educação, de fato, assim, mais resistente, sabe? Muito cheia de pudores. Então, eu não podia viajar para vê-lo, ele que vinha. E nesses 10 anos de namoro, se eu fosse transferir a faculdade, matrizes curriculares a gente sabe que não coincide. Sim. Então, eu ia me atrasar mais. Então, eu disse, não, deixa eu me formar. Quando eu me formei, o ruim foi que todo esse... network que eu fiz dos meus variados estágios, né? Eu já tinha muitos empregos, muitas promessas de contratação, mas que eu não pude assumir porque eu fui para São Paulo, né? Mas aí era o único obstáculo que eu coloquei foi, de fato, me formar. Então, me formei em uma semana, na semana seguinte eu casei e já fui morar em São Paulo. Então você foi para São Paulo, professora, ainda não era advogado, eu já tinha passado no exame? Não tinha passado no exame. Quando eu fui para São Paulo, a OAB, eu casei na sexta, dia 27 de agosto, a OAB aqui ia ser no domingo seguinte, só que no sábado eu viajei. E aí, como eu ia morar lá, eu sabia que ia morar lá, e tem aquela questão das 5 causas, né, por ano. Eu disse, não, então eu já vou fazer a OAB em São Paulo. E todo mundo dizia, Fabi, aqui é mais fácil, São Paulo é mais complicado, né? E, de fato, São Paulo foi São Paulo e Minas Gerais foram os 2 últimos estados a adentrar na unificação, né? Então, você tinha um índice de reprovação altíssimo lá, em torno de 96%. Nossa. Aí eu dizia, peraí, a pessoa que dizia que não ia fazer cursinho para a OAB repensou, né? Vamos recalcular a rota, né? Vamos recalcular a rota. E temos foto do casamento. Não, aí é na minha formatura de contabilidade. Ah, gente, tem outra formação. Você é formada em contábeis primeiro. Eu sou técnica em contabilidade, eu sou pedagoga, né? Legal. A educação aí nascendo. Exatamente, advogada. A pedagogia, na verdade, ela veio juntamente com o mestrado na UFAL. Em educação, eu não tive vontade de fazer nada em direito, né? Na época, o Pedro era até coordenador da CEUNI, eu trabalhava na CEUNI, e ele dizia, Fabi, por que você não faz em direito? Eu disse, porque não me atrai, eu quero educação, docência. Eu quero buscar metodologia, eu quero buscar recursos didáticos, né? Que a gente se frustra um pouquinho com relação a isso, mas eu fui, de fato, para a educação, e... concomitantemente, né, eu resolvi fazer a pedagogia, então novamente voltei às carteiras, né, das salas de aula, para poder, de fato, agregar um valor a essa minha formação. Foi o que você falou, se é para fazer, vamos fazer bem feito, né? E já emendei o mestrado com o doutorado, né? O doutorado também em educação. Lá no CEDU também? Não, o doutorado eu fiz em Sergipe. O doutorado eu fiz em Sergipe, o CEDU passou por uma situação conflitante na época, então a minha orientadora, ela não ofertou nenhuma vaga para o doutorado, e aí eu fui para o... Aí é onde? Aí já é dando aula no SESMAC? Aqui é no SESMAC, é na jornada pedagógica. Eu sou egressa e retornando à casa, né, que me formou agora, esse semestre. Legal. Fiquei por 8 anos e meio na UNIT, hoje UNIMA, né, como é chamada, também na gestão, na coordenação do curso, junto com a professora Marisângela. E depois eu recebi um convite do SESMAC, que foi uma vontade que eu sempre tinha ali guardadinha, né, de voltar a casa. Para sua casa, você quer contribuir com o que ele formou, Sim, né? verdade, então, verdade. Digamos que uma troca, e fiquei muito feliz com o convite, voltei agora para a sala de aula, e também na gestão, né? Essa gestão agora que eu faço parte com a professora Aldeni, é uma gestão que chama Coordenação Geral
de integração, ela integra a educação básica com o ensino superior, então eu tô bacana. assim... Que importante, né? porque é na educação básica que tudo começa. Você tá no parquinho, né? né? Eu tô num parque de bacana. diversões. Legal. Muito feliz. Professor, só para a gente compreender melhor aqui quem nos assiste. Tá. Terminou a graduação, foi para São Paulo. Fui para São Paulo. Aí passou quanto tempo em São Paulo e voltou para fazer mestrado? 7 anos e meio em São Paulo, aí fiz uma pós lato sensu por lá, né? Porque aí fui mãe, né? Tive a minha Ana Laura, e é paulistinha, nasceu lá na capital paulista. E terminei a pós com ela, né? No braço, a pós lato sensu. Depois, foi interessante, porque essa pós, quando eu terminei, na verdade... terminando a pós e fazendo cursinho para a UAB ao mesmo tempo. Assim que eu fui aprovada na UAB, lá nesse cursinho, ela me chamou para poder lecionar no cursinho, né? Então, comecei como uma coringa, entrava nessas aulas de resolução de questões, e muito engraçado, porque aqueles professores, né, celebridades que eu estudava, que eram os teóricos que a gente adota, né? Fernanda Tartucci, Gleibe Preti, Marcelo Galante, todos viraram meus colegas de trabalho, bacana, né? Legal. Então foi uma experiência muito bacana e foi quando, de fato, a educação ela agregou, né? E veio assim fazendo parte de mim. Comecei a advogar também pela Defensoria Pública lá do Estado de São Paulo. Então, seu início de advocacia foi foi em São Paulo, efetivamente foi em São Paulo, terras foi em São paulistanas, Paulo, né? foi em São Paulo. Mas foi você falando de perrengue naquele momento, eu lembrei agora de um perrengue que eu passei, viu? Em São Paulo, foi em São Paulo. Eu ainda estava sem a minha carteirinha da UAB. E meu esposo e os amigos, eles precisavam fazer uma prova de residência na USP, né? E no momento da inscrição, a USP não exigia uma certa documentação que eu não me recordo agora. Estava lá no edital, não tinha essa exigência. E depois, quando eles me disseram, veio um indeferimento das inscrições. Eram, acho que, cinco amigos com o meu esposo, 6. Aí eu disse, mas indeferido por quê? Não, por uma documentação que eles não estavam solicitando. Eu digo, não, então não pode, né? Então a gente vai judicializar. E agora, como? Sem OAB, né? E nessa época, logo quando eu fui para São Paulo, eu fiquei 6 meses no interior, né? Ele estava terminando uma residência primeiro, porque foram 3 que ele fez por lá. E eu disse, eu vou para a capital. Eu peguei um ônibus sozinha. Fui para São Paulo. Eu disse, não. Sem parentes, sem com a família. Com a cara e a coragem. Cara e coragem. Liguei para essa minha antiga chefe do Banco do Brasil. Eu tinha acabado de sair do banco. Disse, doutora Regina, eu vou fazer um mandado de segurança. Você assina para mim? Assino, Fabi. Eu disse, vou mandar pelo malote do banco, porque eles mandavam rapidinho, né? Chegava. Assine, ela assina, pode deixar. E botei minha OAB de estagiário, porque o Banco do Brasil exigia a OAB de estagiário, né? Então era OAB e só tinha um Ezinho pequenininho. Muitas vezes Passava não, batido. passava batido. Peguei um ônibus, fui para a capital sozinha. Eu digo, meu Deus. Quando eu cheguei no centro de São Paulo, eu achava que todo mundo que vestia terno e gravata era advogado. A minha primeira vez na capital, né? Então todo mundo que eu encontrava de terno e gravata, eu perguntava, onde fica a OAB? Aonde fica a OAB? OAB? Não sei o que é, né? Eles não sabiam nem o que era. Depois, quando eu fui para a capital, eu vi que até o porteiro do meu prédio se vestia de terno e gravata. Mas até que eu consegui encontrar a OAB. Quando eu encontrei a OAB, eu não tinha nenhuma, digamos que, infraestrutura. Porque eu queria lá ter um computador, né? Ter uma impressora, de repente, para se eu precisasse ali de algum suporte, eu sabia onde procurar. Não tive isso. 2 advogadas nesse momento, acho que viram minha fisionomia de desespero e disseram, você está precisando de ajuda? Eu disse, olha, estou, porque eu tenho que impetrar aqui esse mandado de segurança e pode ser que me peça alguma coisa a mais, eu não sei qual o protocolo daqui. Ela foi me explicando, você tem uma taxa de oficial de justiça, você tem algo para poder também pagar as custas. Eu disse, eu vou lá falar com o juiz. Tinham algumas pessoas que estavam com essa mesma situação e disse que as decisões dele todas desfavoráveis. E eu disse, mas eu quero falar com ele, né? Ele vai ter que me ouvir. Não tenho, né, acesso, não existe hierarquia, então não tem acesso. Sem OAB. Sem OAB. Cara e coragem. E aí ele me recebeu, foi quando eu expliquei para ele, eu tinha o print, né? E eu tinha o edital, eu tinha tudo lá. E ele disse, não, de forma nenhuma, você tá certa. E eu disse, doutor, só tem um problema. Eu tenho que voltar para o interior hoje, porque eu não tenho onde ficar aqui, né? Eu não conheço ninguém aqui na capital. Eu vim sozinha, peguei um ônibus, expliquei todo o meu perrengue. Ele disse, não se preocupe. Isso eu fui pela manhã, isso já era tipo 6 horas da noite, né?
Enquanto ele teve algum compromisso, ele disse, eu vou sair e volto. Eu fui para 25 de março. Ó o perrengue, viu? Gastei o dinheiro todo que eu tinha, confiando num cartão, né? Um cartão de débito, que eu vi que tinha um Banco do Brasil bem pertinho do fórum. Quando eu voltei, ele disse, não, eu vou dar, sim. Eu vou deferir o seu pedido. E ele disse, agora você tem que pagar essas custas aqui do oficial de justiça. Gastei. Tudo bem, né? Vou aqui no banco Bora, rapidinho. dá um jeito. Quando eu chego no banco, cadê? Os caixas eletrônicos nenhum funcionavam. Não é sorte, é Deus, né? Mais uma vez encontrei essas duas advogadas e elas disseram, você tem que peticionar. Eu disse, pronto, a OAB não tem computador, eu não tenho impressora, o que é que eu faço? Vamos no meu escritório. Me acolheram no escritório delas. E Totalmente desconhecida. Totalmente desconhecida. Me acolheram nesse escritório. Lá no escritório eu peticionei. Ela disse assim, e o que é que você está precisando? Eu disse, não, eu estou precisando pagar as custas. Mas aí meu esposo conseguiu fazer um depósito para uma delas. E eu lembro que elas elogiavam muito o meu brinco, né? Aí pronto, se eu não tenho como pagar, vai ser... Vou entregar, vou voltar sem brinco. Fui para lá novamente para o fórum, saí com a decisão, né? Favorável, positiva. Toda feliz. Porque a prova... Nem OAB tinha. Nem OAB tinha. Aí eu disse... eu expliquei para ele, eu disse, eu só tenho OAB de estagiária, né? Eu não tenho OAB ainda. Ele disse, não tem problema. Tá assinada por um advogado, Tá assinada por advogado, só esse peticionamento das custas, né? Que eu não tinha como assinar, mas mesmo assim ele aceitou. Paguei essas custas e quando eu estava saindo do fórum com a decisão, super feliz para pegar um ônibus, né? Aí encontrei as advogadas, tirei os brincos, entreguei para elas. Ela, não precisa disso, eu faço questão. E aí me convidaram até para trabalhar com elas na capital. Mas aí os desencontros, né, da vida, hoje não me recordo, assim, é uma lembrança muito positiva. História bacana essa, né? Foi um perrengue. Uma decisão com gostinho de resultado da persistência, Eu acho que foi né? a minha primeira experiência, assim, no jurídico lá em São Paulo, mas que como foi positiva, né, me deixou super entusiasmada, estimulada a advogar. Isso é ótimo, que história bacana, bem interessante. Quanto tempo temos, produção? Podemos? Vamos. Gente, a conversa tá maravilhosa, mas a gente vai dar um pequeno intervalo pra gente voltar já com mais histórias da professora Fabiana Malta. Aguarda aí, fica aqui conosco, tá? Até Voltamos já. Oferecimento: Loucos por Coxinha. Fala, cliente Rupp! No Giro Rupp de hoje, nós estamos aqui, na cidade de Porto Calvo. Venha conhecer com a gente todas as belezas, as instalações dos nossos escritórios, nossas promoções e também todos os nossos serviços, tá bem? Vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emily, sou recepcionista aqui de Porto Calvo. Nós ficamos localizados aqui na principal da cidade, na rua Boa Vista, quase em frente ao Banco Crédito Amigo e à Ótica Visão Nordeste. Aqui no escritório nós entregamos carnê impresso, entregamos a segunda via, recebemos pagamentos também em espécie, damos o suporte necessário caso o cliente esteja com lentidão. Fazemos upgrade de planos também, caso você queira mudar de plano. Então você, cliente que é de Maragogi, Japaratinga, Matriz ou até aqui mesmo na cidade de Porto Calvo, não hesite em vir ao nosso escritório. Precisou de uma ajuda, precisou de um suporte, pode vir aqui que a gente vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar em tudo que vocês precisarem.
OABeiros e OABeiras, estamos aqui de volta para continuar o nosso bate-papo com essa querida e riquíssima em histórias e dicas valiosas para vocês que estão se preparando para o exame da ordem. Mas antes disso, eu quero passar a palavra aqui para minha parceira Lara, para dizer quem nos acompanha, Lara. Gente, estamos acompanhadas por Loucos por Coxinha, nosso patrocinador oficial. Então, esse retorno tem um cheirinho diferenciado de uma coxinha que em breve estaremos degustando e saindo de dieta, porque aqui não tem. Inclusive, doutor Tiago, a nossa roda aqui de Maceió conta com Loucos por Coxinha por lá. Então, você que nos assiste, vamos correr, vislumbrar uma linda paisagem comendo Loucos por Coxinha. É isso, Lara. Tanto você que mora em Maceió, quanto você que venha conhecer Maceió, vá na Roda Maceió, é uma roda gigante que a atual gestão da prefeitura instalou e que conta com um quiosque que vende a melhor coxinha do estado de Alagoas, que é Loucos por Coxinha. Não é isso, Lara? Vamos lá, vamos voltar aqui para nossa querida convidada. Vamos lá, a gente vê Fabiana muito posicionada no digital, doutor Tiago. E isso é muito importante, né, para quem tá na área jurídica. O que é que você acha? Como é que impacta, né, na sua profissão? Também uma dica que você dá para os seus alunos, que também minha faculdade toda eu escuto isso também, que assim, esse posicionamento é muito importante para nós que ainda assim estamos estudando, né, buscando esse posicionamento. Sem sombra de dúvidas, né? Na verdade, o digital eu resolvi, de fato, iniciar, até por conta do distanciamento, para não perder o contato inicialmente, né, com todos os amigos que eu fiz no decorrer dessa minha trajetória, né, por São Paulo. E resolvi abrir o meu Instagram, ainda nessa época, e sempre gostei. Eu acho que veio um pouquinho dessa veia jornalística, né, não sei, do meu pai também. E acho que é uma forma de estreitar essas relações com os meus alunos. Eu até costumo dizer para os meus alunos que quando tiverem alguma dúvida em sala de aula, se ficarem tímidos, podem falar comigo, seja no direct, seja no WhatsApp, seja por e-mail, eu estou sempre à disposição. E eles utilizam muito mesmo o meu direct para conversar comigo, né, para me mandar uma mensagem, muitas vezes de motivação. Então, foi uma área que, de fato, muito, muito me atraiu e que, por uma curiosidade ou, digamos assim, uma surpresa do destino, hoje eu leciono também uma disciplina de Direito Cibernético, né? Legal. Que envolve aí a LGPD digital, Direito né? Digital. Venho sempre fazendo alguns trabalhos dos meus alunos para estimular, de fato, essa resistência aí com a timidez, para que se quebrem nessa, para que se quebre essa barreira. Gosto demais. Que bacana. Explica pra gente essa foto, professora, aqui na Câmara de Vereadores de Maceió, não é isso? Isso. Foi agora, bem recentemente, recebi um convite da criadora do prêmio, que foi a Kelly Lopes, uma querida. Kelly participou muito de algumas palestras, sempre teve muitas iniciativas em prol de ajudar outras mulheres. E acredito que presenciando a minha relação com as minhas alunas, né, a minha relação com toda, digamos assim, com todos aqueles que me cercam, ela via esse trabalho que eu venho fazendo na educação, ela me convidou para receber esse prêmio de Mulheres Guerreiras e a gente muitas vezes, até para evitar algum tipo de, digamos, de pré-julgamento, a gente esconde, né, essas qualidades, né? A gente não costuma exaltar algumas conquistas, né? E, de fato, assim, quando eu observo toda a minha trajetória, eu me enquadro, sabe? Eu digo, não, mas eu vou porque eu sou mereço, né? Uma mulher guerreira, Sim. né? E por isso que eu fiz questão de prestigiar e me sinto muito honrada de ter participado desse prêmio, porque a Kelly Lopes, ela faz um trabalho muito bacana com mulheres, né? Ela tem um instituto, a Laide Lopes, e fiquei muito feliz de participar no meio de mulheres assim, tão enaltecidas e tão guerreiras, né? Cada uma na sua história, cada uma na sua trajetória de vida. E fazendo parte ali daquele meio foi uma satisfação. Uma conquista meritória, né, professora? Exatamente. Parabéns. Obrigada. Professora, vamos falar agora um pouco da sua preparação para o exame de ordem e também dessa virada de chave como preparadora, né? Como uma professora. Conta aí como é que foi sua preparação lá atrás no exame de ordem. A minha preparação foi lá em São Paulo, né? Quando eu disse que ia morar lá, então eu não tinha o porquê fazer esse exame da OAB aqui em Alagoas, eu não queria limitar a minha advocacia e me deparei com essa realidade, né? Que eu já havia comentado anteriormente, de um índice de reprovação altíssimo.
Disse, não, vou fazer um cursinho. Fui fazer esse cursinho preparatório, bem rápido, assim como no Diretriz, né? Como o Cadu costuma fazer, cursos temporários de 3 meses de duração. Foi o que eu fiz também. E obtive essa aprovação porque, de fato, eu foquei, né? Eu ficava o dia inteiro. Então, eu era casada, mas eu não tinha filho ainda. Então, ficava naquelas cabines de estudo. Eu digo para os meus alunos, inicialmente é muito difícil, né? Você ficar naquele metrinho quadrado ali, sozinho, o dia todo estudando. A primeira semana foi bem difícil. Mas logo em seguida você se acostuma, porque é a sua realidade. A gente tem que dar aquela reprogramada, Exato, né? Exato, isso é aquilo que eu quero, né? Eu vou alcançar. Então, ficava nessas cabines de estudo, trocando, né, conhecimentos com os meus colegas de sala de aula. E alcancei, né, esse objetivo. Foi bastante árduo, digamos assim, porque tinha disciplinas, obviamente, que você não tem como gostar de todas, né? A gente não gosta de todas, então algumas, como o tributário, eu aprendi no cursinho, eu não tive uma boa formação. O empresarial mais ou menos, então fui me dedicando de fato a essas disciplinas, porque muitas vezes aquilo que a gente tem resistência é o que a gente estuda menos, Isso, né? Verdade. E esse é um erro nosso, um erro do nosso alunado. Eu sempre digo, gente, quebra essa resistência, começa por ela, quando vai fazer um plano de ação, começa por aquela que você acha que você menos gosta, que você acha que você menos conhece, porque a resistência é do desconhecido que a gente tem, né? Eu não conheço, não gosto, não vou estudar. E tá errado, tem que estudar. Tem que começar por ela, no seu plano de ação, coloca ela lá na segunda-feira, logo para estudar. Então, me dediquei, né? Obtive essa aprovação. Eu lembro que eu fiz em Direito do Trabalho, e lá em São Paulo era muito penal. A primeira opção dos alunos era penal, logo em seguida vinha civil e trabalho, né? E na minha prova de Direito do Trabalho, foi uma peça bem atípica, porque foi um mandado de segurança numa ação civil pública, né, que caiu aqui mais recentemente e reprovou muita gente. Lembro que nessa segunda fase eu ganhei, eu digo para os meus alunos, de tantas questões que eu respondia, 2 questões subjetivas foram exatamente iguais. Mudava um pouquinho a forma de abordar, mas exatamente igual. Fiz uma segunda fase com uma banda tocando num ginásio, né? Porque era uma faculdade que ficava... Trilha sonora. Eu dizia, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu não vou conseguir me concentrar. Eu disse, espera aí. Foca. Outro exame para fazer é só... Eu não quero. Eu estava com passagem comprada para Maceió, né? Eu disse, eu não tenho tempo nem de recorrer. Então, eu preciso passar, eu preciso fazer essa prova. Então, me desliguei do ambiente externo, foquei e realmente fiz a prova. E a preparação foi exercícios de fixação, praticar o aprendido através desses exercícios de fixação. Costumo sempre dizer aos meus alunos, eu não tinha os recursos e as ferramentas que eles têm hoje, né? Então, imprimia as provas dos exames anteriores, eram impressas mesmo, assim, no papel e respondendo as questões. E foi assim que eu obtive essa aprovação. O índice ainda foi alto, foi de 94%, porque eu fiz esse exame em 2006. Eu ia perguntar agora, professora, qual foi o método de estudo, né? Muitos passam aqui dizendo que só fazem questão. Eu, particularmente, no meu, foram só questões. Consegui zerar questões. Mas como foi, mais ou menos, aí a gente já abre o gancho pra você falar do seu método de estudo também. Né? Professora tem seu método de estudo. Tem sim. Eu desenvolvi uma metodologia inspirada, né, na metodologia revolucionária do Flávio Monteiro de Barros. Era um curso chamado FMB, lá em São Paulo, na Paulista. Ainda existe, professora? Eu acredito que sim, viu? Eu fui anotadora, do Flávio. Ele, um juiz, né, que pediu para sair, de fato, da magistratura, pediu exoneração para poder se dedicar só ao cursinho. E eu lembro que ele abriu algumas vagas para anotadora. Eu tinha mania de levar um notebook para a sala de aula, eu já digitava rápido. E ele me fez esse convite, em troca eu ganhava o cursinho, né? Só para quem nos assiste compreender melhor, o que é que significa ser anotadora? Pois é, o que é anotadora? A anotadora, o método do Flávio, ele tinha um método que ele chamava revolucionário de estudo, onde ele prezava muito pelo caderno. Ele dizia que a principal fonte de estudo do aluno é o caderno. Tá? Eu fazia esse preparatório para concurso, não era para OAB. Para OAB eu estudava de manhã, ficava nas cabines à tarde. Quando eu descobri o cursinho do Flávio, porque eu era recém-chegada em São Paulo, e queria, né, tá ali, me inteirando e conhecendo pessoas,
o meu esposo o dia inteiro numa residência. Eu disse, não, vou fazer outro curso à noite. Fiz um curso que nunca cheguei a fazer o concurso, que era para a Procuradoria do Trabalho. Era o curso que eu desejava, assim, naquela ocasião, naquele momento. E quando me fez o convite para ser anotadora, eu tinha que, de fato, digitar tudo que os professores falavam, né? Aí ele tinha um método que a aula ela era quase que 100% ditada. Os professores falavam muito pausadamente, Flávio Tartucci, né? Eles falavam muito pausadamente para que a gente pudesse digitar, para que o aluno pudesse copiar. E aí, quando eu digitava, passava, né, obviamente, assim, as vistas para fazer uma correção ortográfica, metodológica, encaminhava para ele e aquele material era vendido para todo o Brasil, né? Então, a gente aqui de Maceió, eu lembro que na época, quando eu fazia faculdade, meus amigos já compravam do Damásio, já compravam esses materiais de fora, né? Porque vinha pelos correios, a gente não tinha muito esse avanço tecnológico. Então, eu era anotadora e aí a contraprestação era que eu não pagava o curso, né? Então, era um curso caro e eu fiquei super feliz com o convite. E o Flávio, ele fazia esses encontros com os seus alunados, ele orientava, né? E ele dizia, prioriza o caderno. Mas o que era o método revolucionário? Ó, Fabiana, como todos os alunos, né, que faziam parte do curso dele, quando vai estudar o assunto 2 dessa disciplina, volta um pouquinho para o 1. Sim. Vai estudar o assunto 3, volta um pouquinho, o 1 e o 2. Então, você faz aquela revisão que ela vai ficando cada vez mais clara, mais fresca na mente do aluno, né? Que você já não perde muito tempo, porque o que você vai revisar, você já absorveu, né? Já reteve. Então, eu trouxe, aí falando da minha metodologia... Sim, mostra pra gente, né? Inspirada no Flávio, né? Eu digo para os meus alunos que é uma metodologia recapitulativa. Então, até que eu esgote aquele conteúdo de empresarial, principalmente, por ser uma disciplina, né, que os alunos interpretam como uma disciplina difícil, mas depois que eles conhecem, eles sabem que não é, porque o empresarial, eu digo que até a mídia, né, atrapalha um pouco nesse aprendizado, porque confunde para a gente esses conceitos basilares de empresa, de empresário, de estabelecimento empresarial. E aí eu trouxe essa metodologia. Então, até esgotar, por exemplo, a teoria geral da empresa, que estuda esses conceitos basilares, eu fico recapitulando. Eu vou para a aula 2 recapitulando a 1. Quando eu chego na 5, eu recapitulo a 1, a 2, a 3, a 4. Óbvio que não aprofundo, né? É uma recapitulação mais rápida, mais prática, mas que eles costumam dizer que chegam na prova da OAB ouvindo minha voz. Ó, empresa, empresário. Isso é bom. Mostra o material pra gente, prof. Mostra na tua câmera. No projeto, né? Eu já fiz aqui dois módulos da teoria geral, que é o empresarial ilustrado e descomplicado. Então, é como se fosse um gibizinho, né? Para o aluno ali, no tempo que ele tá numa consulta médica. Isso. Chegou antes na sala de aula, ele vai dando uma olhada. As né, cores ajudam muito, conteúdo, né? as marcações, as figuras. imagens, é tudo muito explicadinho, ilustrado e descomplicado. Então, é um material que eu também tenho na versão digital, tá lá na bio do meu Instagram, né? @professora Fabiana Malta. Então, Ângelo, coloca aqui embaixo, Ângelo, o Instagram da professora, para quem nos segue acompanhar esse material. Não deixem de acompanhar, viu? Isso, aí tem o direito de propriedade industrial também. E pretendo, né, fechar cada módulo com o seu conteúdo. Ainda falta aí recuperação, falência, os contratos mercantis e os títulos de crédito. Que virão, né? Que virão. Vem aí, acompanha. Material eu já tenho, porque eu já disponibilizo o material de apoio para os meus alunos, né? E aí eu fiz agora ele mais ilustrado, mais descomplicado, de fato, para tentar difundir esse direito empresarial tão injustiçado. Que bacana, professora. Excelente iniciativa. Mas é essa metodologia que eu venho aplicando, né, até os dias de hoje. Eu acho que facilita muito esse processo de ensino e aprendizagem dos meus alunos e eu estou ali por eles, né? A minha razão de ser, eu digo que é, de fato, alcançar esse aprendizado, né? Quando o aluno diz que, professora, não gosto de empresarial, então eu tento desmistificar, né? No cursinho mesmo, no Diretriz, eu tento fazer isso, a gente tem pouco tempo, porque de aula, os né? encontros são compatíveis com a carga horária com o quantitativo de questões, né, da disciplina. Empresarial são 4 questões, então eu tenho 2 encontros com eles para, né, rever todo o conteúdo de 4 semestres, digamos assim. Mas faz mágica, viu? Faz mágica no cursinho, faz mágica. Boa mágica, né? Professora, quantas vezes, voltando ao exame de ordem, quantas provas a senhora fez?
Da UAB? da UAB? Fiz uma só. Só uma, Foi passou de primeira. primeira. Uma só, foi. Passei primeira e segunda fase, né? Sim. Uma só. Que bacana, parabéns, né? Obrigada, mas não foi fácil, Fácil não é, né? não. Não foi fácil, não. De certa forma, assim, você muitas vezes fica inseguro, né? Inseguro com o alcance daquele resultado, né? Com o quantitativo de questões. Na minha época eram 100 questões, né? Então a gente tinha que acertar no mínimo as 50. Eu até costumo brincar com os meus alunos, digo, gente, é 50% só. No instante vocês vão conseguir, é fácil, né? Para estimulá-los e incentivá-los, mas a gente sabe que é difícil, né? Se a gente for colocar, porque a gente vai se especializando, cada uma na sua área, né? Tem uma área de afinidade, e de repente você tem que estudar tudo novamente. Exato. É como a gente hoje parar para estudar para um concurso, né? Envolvendo todas as áreas. É difícil. Não é fácil, é uma luta diária, mas é o objetivo. Eu né? costumo dizer, professora, e voltando, né, o Vilaça, quando esteve aqui, a gente comunga da mesma ideia, existem diversos fatores que interferem na preparação, na aprovação. Mas Muito. eu acho que o essencial é a disciplina no planejamento, a disciplina na execução, é você saber planejar e executar bem feito, porque você não vai conseguir dominar tudo, mas não vai. você tem que focar naquilo que é essencial e ter uma preparação mínima e segui-la. Né? Tiago, mas é tão difícil a gente se preparar no cursinho, por exemplo, os cursinhos geralmente são de 3 meses, né, para o exame da ordem, para a gente ver o que a gente nem viu nos 5 anos de faculdade, porque tem disciplinas ali que a gente não conseguiu né, absorver. Tá, mas se você se planejar e executar aquilo que já foi planejado, eu acho que você consegue abreviar essa dificuldade e até superá-la. Então, acho que o principal hoje passa pela preparação, sim. pelo planejamento. Eu né? concordo com você Não é? plenamente. Eu costumo dizer, meus alunos, né, todos eles, sempre, seja no cursinho, seja na graduação, gente, planejem-se, né? Planejamento é tudo na vida, é pessoal e profissional. Então, se a gente se planeja, o que é esse planejamento? Se privar, Isso. né? Obviamente. Momentaneamente, né? Um curto período, são só 3 meses. Exato. Se privar, não dá para ter, né, Perfeito. tudo ao mesmo tempo, mas priorizar o estudo, priorizar as aulas, priorizar essa prática, né, dos exercícios de fixação. Eu costumo dizer que é praticar o aprendido, né, através desses exercícios, porque a gente aprende muito praticando. E esse planejamento estratégico mesmo, né? E aí é onde você entra no assunto que o planejamento, ele é individual, né? Ele tem que ser individual. Eu até ajudo aos alunos a construírem, né? Eu digo, quem precisar construir o seu plano de ação, mas é você quem vai saber da sua necessidade, Sua rotina, né? da sua rotina, da sua disponibilidade, né? E tem uma situação interessante que eu costumo falar muito de planejamento durante as aulas, e aí um dos alunos da CEUNI, né, dava aula na CEUNI, eu meio que monopolizava o direito empresarial, sabe, Tiago e Lara? Então, na CEUNI, um dos meus alunos, quando eu falava de planejamento estratégico, ele levantou a mão e ele disse, professora, eu tenho um planejamento estratégico, né? Aí eu disse, você pode compartilhar com a gente, para também não constrangê-lo, né? E ele disse, posso. Ele disse, professora, eu quero ser juiz federal. Aí eu disse, muito bem, que eu sempre perguntava se eles tinham foco, né? Qual era o objetivo almejado? Eu quero ser juiz federal. E aí eu disse, qual é o seu planejamento estratégico? O que você está fazendo hoje, né? Em busca desse seu objetivo almejado? E ele dizia, olha, professora, eu estudo aqui pela manhã, saio em torno de 11h30, meio-dia, vou para casa, almoço e vou para o estágio, no Tribunal de Justiça. Eu preciso desse estágio, professora, porque eu estou aqui na faculdade graças ao ProUni e minha mãe me cria com uma banquinha de confeito, né, de bala ali no CEPA. Ele disse que a mãe dele criava ele com essa banca de confeito no CEPA. E ele ia para o estágio porque ele precisava desse salário do estágio. Quando ele chegava do estágio, por volta das 18h30, 19 horas, ele dizia que tomava um banho, jantava e ia dormir. 8 horas, ele disse para mim, 8 horas eu estou na cama, professora, dormindo. 2 horas da manhã eu acordo e estudo até a hora de vir para a faculdade. Então, assim, ele estava alcançando, né, excelentes resultados. Todos os processos seletivos dos quais ele se submetia, ele tinha um resultado positivo, né? E foi o que eu disse a ele. Eu disse, você vai ser juiz federal. O importante, para nós, eu sou aluna recente, né, recém-aprovada na ordem, e aí eu acho muito importante a gente ter, além da rede de apoio familiar, a gente ter
professores, coordenadores, pessoas que nos inspiram, né? E pra gente já finalizar, eu quero que a professora Fabiana Malta olhe pra sua câmerazinha e passe um recado pros OABeiros, aqueles que já estão aqui, ó, à porta, esperando o resultado. Em dezembro já tem outro exame. Então, pra gente finalizar, vamos finalizar com chave de ouro, dando aquele recadinho especial para os estudantes. Bom, mais uma vez, né, vou pedir a todos vocês, foquem no que vocês têm controle, gente, no que depender de vocês. E planejem-se, né? Planejem-se. Se de fato a prioridade é a aprovação no exame da OAB, eu não tenho dúvidas de que vocês vão atingir esse resultado. Agora lembrem-se, né? Objetivo almejado, planejamento estratégico, porque é preciso estabelecer um plano de ação para poder se chegar a esse resultado. Vocês sabem, né, que tanto no curso preparatório quanto na graduação, eu estou inteiramente à disposição para quaisquer dúvidas que porventura possam existir, tá? Então, direito empresarial, já que o cibernético ele ainda não é, né, uma disciplina aí objeto de cobrança no exame da OAB, mas o direito empresarial eu estou aqui à disposição de vocês. Vocês sabem o quanto eu sou acessível e que a minha torcida por vocês, todos vocês, ela é gigantesca. Cada aprovação, né, é de fato a concretização aí de uma conquista, né, desse aprendizado sedimentado. Então, eu vibro junto com vocês, eu torço muito por vocês e eu não tenho dúvidas de que a vitória, ela virá. É isso, professora. Infelizmente, nosso papo tem. estava tão bacana. Que episódio Nossa produção acolhedor. já vem pedindo para a gente entrar nos momentos finais, mas eu queria, para além de parabenizar a professora, Obrigada. externar aqui nossa alegria, sabe, de ver que a senhora, na sua história, demonstra que soube canalizar muito bem todo o incentivo, toda a oportunidade e de criar também essas oportunidades. Sim. Mas eu percebo que há aí, num resumo da história de vida da professora Fabiana, há fontes inspiradoras, né? Eu acho que mamãe, enquanto professora, e papai, enquanto advogado, acho que foram fontes de inspiração, né? O que é que a senhora poderia dizer, assim, para eles dois, se no lugar de Tiago e Lara estivessem aqui seus pais olhando para você? E só agradecer, né? Agradecer por tudo, que eu sei que com muito esforço, minha mãe, assim, enfrentou barreiras na época dela, na vida pessoal dela, gigantescas, né? Meu pai também, que eu admiro pela presença, que ele sempre se fez presente. Gratidão, né, pelas oportunidades que não puderam me proporcionar, mas que me fizeram correr atrás delas, né? Essas oportunidades foram criadas. É engraçado que eu sempre dizia assim, eu não quero ser a filha do Jalon Cabral, nem a filha da Ione, eu quero ser conhecida como Fabiana, né? Fabiana Malta, eu já digo isso para minha filha, que eu não posso também deixar aqui, né, de falar do meu esposo, que ele também é uma fonte de inspiração para mim, porque Marcelo, ele é muito humano, ele é um profissional que olha no olho, né, ele é aquele médico humanizado, aquele médico diferenciado, que também tem uma didática muito bacana e que só não é professor, é preceptor da residência, né, não é professor porque não quis ainda, mas convites não faltam. E hoje eu já vejo isso na minha filha, né? Ela estudava na escola ensinando para as bonecas. Hoje na faculdade tem o prazer também de compartilhar conhecimento com seus amigos, apresentando os trabalhos. Então acho que essas 4 pessoas, né, são muito importantes no produto, digamos assim, Fabiana Malta, né? Na pessoa que eu sou hoje, porque eu fui pegando, né, o que tinha de bom ali, né? Aprendendo ali o que tinha de bom em cada um deles e juntei, óbvio que também tenho, né, muitos defeitos, a gente não só tem qualidades, mas eu fui agregando valores, né, de cada um deles nessa minha, digamos, formação, né, docente. Que bacana, professora. Isso. Lara, infelizmente. Né? Que papo acolhedor, né? Achei impecável, do começo ao fim. E aí nós já vamos finalizar o OABeiros Cast. Isso. Se despede. Gente, é com tristeza que a gente se despede de vocês, mas com a alegria de trazer uma maravilhosa história de vida, história inspiradora, para que você que está no exame de ordem, para que você que está nas bancas de graduação, nas cadeiras da graduação, se inspire nessas histórias e almeje um futuro cada vez melhor, porque a educação, como disse a professora, é quem salva o mundo. Um abraço para vocês, eu espero vocês no próximo episódio, que estará aqui super preparado para trazer essa melhor história para todos vocês. E lembrem-se, tenham sempre uma fé superior que vocês vão vencer. Um abraço e até o próximo episódio.